Boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais um dia juntos, aprendendo a palavra, crendo mesmo naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, com expectativa, fé e perseverança no nosso coração, porque eu creio que essa semana vai ser uma semana de muita busca, mas também vai ser uma semana onde nós vamos estar encontrando mais o Senhor, tá tendo mais mesmo, sabe, a resposta dele no nosso coração. Porque a palavra, gente, ela é isso. A palavra, ela nos revela quem Deus é. E a partir do momento que a motivação do nosso coração em buscá-lo é verdadeira, é correta, o Senhor percebe mesmo que a gente tem sede e fome dele, o Senhor vai operar nas nossas vidas. E a minha oração é para que o desejo nosso de ir para essa palavra não seja simplesmente o conhecimento dela, mas sabendo que através dela nós vamos conhecer a Deus, nós vamos conhecer, sabe, aquilo que Ele deseja para nós e nós vamos desfrutar de uma vida abundante, ou seja, uma vida na qual o próprio Deus vem habitar dentro de nós. Bem, vamos entrar hoje em Tiago 2 e terminar Tiago 2 hoje. E Tiago 2, ele tem dois pontos específicos, amados. Ele fala a respeito de acepção de pessoas e ele fala também a respeito da fé, mas uma fé seguida de obras, ou seja, uma fé seguida de resultado, uma fé que gera ação, sabe? Que gera mesmo compromisso com aquilo que a gente crê. E quando nós terminamos Tiago 1, a gente vê muito claro que a religião pura mesmo, né? O que é isso? Aquilo que realmente te leva a Deus, a gente vê que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E Jesus veio nada mais, nada menos para nos ensinar como fazer, como viver, como agir. Por isso, a palavra nos diverte aqui, quando nós terminamos Tiago 1, que a religião pura, né, e verdadeira é quando nós ajudamos as pessoas nas dificuldades delas e quando nós guardamos das corrupções desse mundo. Ou seja, quando nós recusamos, sabe, amados, a seguir o mundo de acordo com o que tudo nos manda seguir, mas quando nós inclinamos o nosso coração para Deus, para a Tua palavra, e escolhemos, determinamos que nós vamos conhecer mais de Deus, nós vamos aprender a Tua palavra, e essa palavra, ela será o nosso manual. E o Senhor começa aqui através, né, da vida de Tiago, falando assim que nós precisamos ter um cuidado no nosso coração. Que cuidado é esse em não fazermos acepção de pessoas? Ah, queridos, como ainda somos, sabe, a todo tempo induzidos, sabe, inclinados mesmo a julgar as pessoas pela aparência, pela posição delas, pelo lugar que elas moram. Nossa, isso é algo que eu ainda não estou livre disso. Muitas vezes eu caio nisso sim, mas eu tenho buscado o Senhor com todas as minhas forças. Para mim, eu peço a Deus para que Ele me dê os olhos do Senhor, porque o Senhor, Ele não vê o que está por fora somente, mas o Senhor olha o nosso coração. E nós precisamos ter esse discernimento no nosso coração, igual fala aqui na palavra a respeito disso. E a nossa ação para com as pessoas não deve ser essa de, sabe, separar uma pessoa da outra por aquilo que ela é, por aquilo que ela veste, por o lugar que ela mora, por aquilo que ela tem ou não tem. Mas a palavra de Deus fala que Deus, Ele escolheu todos, principalmente Ele deixa claro aqui que Ele escolheu os pobres deste mundo, para quê? Para serem ricos na fé e para herdarem do reino que Deus prometeu àqueles que o amam. Ou seja, o reino de Deus é um reino diferente. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de bondade, de igualdade. No reino desse mundo, a gente sabe que existe uma acepção de pessoa terrível, uma desigualdade terrível. Mas no reino de Deus, amados, Deus dá a porção igual. Isso é de acordo com o que nós buscamos ou não. Eu creio nisso, sabe? Eu creio nisso mesmo, com todo o meu coração. Tinha muito tempo, né, que vocês não ouviam o latir das cachorras. Vamos parar? Só um minutinho, gente. Bela, fecha aí que eu tô gravando o vídeo, por favor. Eu tô gravando o vídeo. Tô aqui. Você vai me dar um oi? Só um minutinho, gente. Nós vamos voltar. Pronto. Pois é, não vou gravar de novo. Vamos continuar.
Então, e como eu falei para vocês, o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de bondade, é um reino de igualdade. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele nos manda fazer o seguinte: olha, cumpre a minha palavra, e na minha palavra vai falar o seguinte: ama a teu próximo como você ama você mesmo. Escolha fazer o bem. Ah, queridos, como nós precisamos desse amor do Senhor no nosso coração. Como precisamos, sabe, do amor do Senhor na nossa vida, em ter esse discernimento de entender que a partir do momento que nós cometemos uma coisa dessa, que nós fazemos a acepção de pessoas, sabe o que a palavra de Deus fala? Que nós cometemos um pecado. E para o Senhor, aqui no versículo 10 fala assim: porque qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em apenas um ponto dela é culpado de todos. O que significa isso? Queridos, não existe, sabe, diferença de pecado para o Senhor. O que nos faz livres do pecado a cada manhã são as misericórdias do Senhor, é o sangue de Jesus Cristo que nos perdoa a cada dia. Mas você precisa, eu preciso reconhecer as nossas dificuldades, os nossos pecados, pedir perdão para Deus e continuar. E Tiago 2 nos deixa claro que a acepção de pessoas é um pecado que nós cometemos e que Deus não se agrada. Então, e que ele pode ser comparado ao pecado de adultério, ao pecado de homicídio. Ou seja, nós não podemos fazer isso. Vamos orar para que o Senhor nos dê essa convicção. E ele termina, né, esse pedaço que fala sobre a acepção de pessoas, falando assim: porque o juízo, ele será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. Ou seja, amados, o Senhor nos diz que se nós queremos a misericórdia de Deus, nós precisamos ter misericórdia com as outras pessoas. Muitas vezes terminamos a oração do Pai Nosso quando fala assim: perdoa os nossos pecados, né? Livrai-nos do mal, amém. Mas se você for em Mateus 6, ela não termina assim, porque aí Jesus fala assim: porque da mesma maneira que você perdoar os pecados dos outros, os seus pecados serão perdoados. Isso significa que se você não perdoar o pecado dos outros, você não será perdoado. Ah, queridos, que essa verdade de não fazer acepção de pessoas entre no nosso coração, que essa misericórdia do Senhor, que ela entre mesmo no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. E aqui, para terminar, ele fala a respeito da fé, né? Ou seja, que a fé sem obras, ela nada aproveita. Ah, queridos, o que é fé? Fé é quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Entregamos a nossa vida para Ele, é nosso único Senhor, nosso único Salvador, maravilha. A partir desse momento, nós precisamos agir como tais. Sabe, se nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, isso significa que a partir daquele momento nós nos tornamos filhos de Deus. E se nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos que caminhar para ser como nosso Pai, não é verdade? E aqui, Tiago, ele fala a respeito disso, sabe? A respeito dessa fé, que uma vez que ela não possui obras, ela é uma fé morta. Ou seja, a fé, ela tem que ter ação. A fé, ela tem que ter o agir. Porque ele até cita que não basta apenas crer. Não basta apenas crer. Ele cita aqui que os demônios também creem. Ou seja, eles creem e ficam com medo, mas eles não agem de acordo com aquilo que eles creem, porque eles creem que Deus é Deus, mas eles não agem de acordo com isso. E nós precisamos fazer diferente. Uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a nossa vida, ela precisa manifestar as obras dele. Sabe, nós precisamos andar como ele andou, nós precisamos fazer como ele fez. Poxa, isso é algo real na nossa vida. E aqui, para terminar, ele cita o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. Abraão, ele foi tido como amigo de Deus. Abraão não somente creu em Deus, mas ele agiu conforme Deus mandou. Raabe, ela não apenas creu no Deus de Israel, mas ela agiu conforme o povo de Deus falou para que ela agisse. Ou seja, esses dois homens estão escritos aqui como um homem e uma mulher de fé. Por quê? Porque eles não só apenas creram, mas eles agiram de acordo com a vontade de Deus. E no último versículo, no 26, ele cita um exemplo tão forte. Ele fala, olha, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, nós somos um espírito, que é onde nós vamos comunicar com Deus,
Nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso corpo sem o espírito, ele é morto. Né? Por isso que a palavra de Deus fala que a gente já nasce morto nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quando aceitamos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, nós passamos a ter vida porque o Espírito de Deus habita em nós. E ele fala que do mesmo jeito que o corpo sem o Espírito está morto, a fé sem obras é morta. Queridos, que a sua fé possa produzir ação de um filho de Deus, ação de quem crê e manifesta as boas obras dele. Hoje o vídeo está um pouco conturbado, mas amados, é isso aí. Eu quero realmente passar para vocês quem eu sou, sabe? O desejo do meu coração não é estar impressionando ninguém, mas é levar vocês a terem comunhão com o Senhor. Tá bom? Espero que eu seja esse vaso para cumprir os planos do Senhor, tá bom? Beijo, Deus te abençoe e até amanhã, se o nosso bom Deus permitir.